Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 7 de outubro de 2024. Bom, mais uma semana se iniciando, né? Uma segunda-feira aí abençoada para cada um de vocês. Se os seus ouvidos não escutarem aquilo que Deus está falando, seu caminho nunca será o da vontade dele. O tema de hoje é Ouça a voz de Deus. Vamos ler João 8:47, parte A, que diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vamos ao texto? Ao ler as histórias da Bíblia, é comum ficarmos impressionados com a experiência que pessoas tiveram com Deus. Moisés, Elias, Jacó e Davi são exemplos de homens que viveram experiências extraordinárias em momentos cruciais de sua vida. Contudo, muitos de nós imaginam que o que grandes homens e mulheres de Deus viveram e está registrado na Bíblia se restringe apenas àquele tempo. O fato é que o Pai faz o mesmo ainda hoje. Ele não mudou e jamais mudará. Deus continua falando e quer falar com você. Entenda isso. Muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus porque as distrações acabam falando mais alto, impedindo-nos de discernir sua voz. Entenda que não é apenas o pecado que nos impede de ouvir, mas também distrações que são hábitos não necessariamente errados, como o trabalho ou as redes sociais que em excesso nos afastam do relacionamento com Deus. Por exemplo, foi por meio de uma orientação que recebi do Espírito Santo que passei a escrever o Café com Deus Pai. Mas precisei estar atento a cada direção que Ele me deu e tem dado para poder chegar até aqui e ir adiante. Portanto, entenda que Deus ainda fala e quer confiar grandes sonhos e projetos em suas mãos. Mas para isso, evite as distrações e se relacione com Ele. Para viver experiência extraordinária, busque um intenso relacionamento com Deus. Faça da Bíblia seu livro favorito, de seu tempo de oração, o momento mais aguardado do dia. Ouça tudo aquilo que o Espírito Santo tem a dizer e caminhe em direção ao cumprimento de grandes propósitos que serão realizados por meio de você. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje sobre aproximação. Para nós nos aproximarmos de Deus, né, irmãos? Então, quanto mais ouvimos a voz de Deus, mais certo vamos estar, porque vamos estar segundo a vontade dele, porque ouvindo a voz de Deus, vamos cumprir aquilo que ele está pedindo, né? E a nossa vida vai ser próspera, abençoada, no nome de Jesus. Bom, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem separado um tempo do seu dia para fazer o devocional, para orar, para se ajoelhar, orar, para cantar hinos, para prestar o culto ao Senhor? Tem dedicado pelo menos um tempinho da semana para um jejum, uma oração de madrugada? Você tem feito algo diferente para que a sua vida espiritual possa crescer, possa aumentar? Bom, irmãos, todos os dias temos que fazer isso. Todos os dias é um campo de batalha para que nós possamos cair nela. O inimigo, ele tenta 24 horas. O inimigo, ele tenta 24 horas com o leão rugindo, querendo nos tragar. Se nós não tivermos ligado com o Pai, ligado com o céu, como um cabo do Wi-Fi, nós vamos perecer, nós vamos cair na cilada do inimigo. Todo dia o inimigo tenta. Se nós não já ao nós acordarmos, já agradecendo ao Senhor pelo ar que estamos respirando, pela vida que Ele tem dado, por ter nos permitido acordar, por ter nos permitido ter esse relacionamento, o inimigo começa a ir, irmãos, porque ele sabe de cada um de nós, ele sabe da vitória de cada um. Ele sabe aonde ele pode te atingir, ele sabe aonde ele pode me atingir, o seu ponto mais fraco.
onde eu também tenho o meu ponto mais fraco. E às vezes a gente sem querer cai. Mas quando nós estamos ligados, ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, a gente começa a perceber que aquelas coisas que estão acontecendo não é permissão de Deus, e sim que o inimigo está tentando para que nós possamos cair em tentação, porque ele tenta, mas ele vai perder em nome de Jesus. Então, aqui nas cartas de João, Jesus vai estar se defendendo. É como se ele estivesse no tribunal e falando, explicando. E essa parte aqui, João 8, do versículo 47, ele defende a sua missão e autoridade aqui na terra. E ele vai falar: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus está defendendo a sua autoridade. Se você conhecer a verdade, ela vos libertará. Quando você não tem noção do que aquelas pessoas estão falando, mas quando você começa a pesquisar e ver que aquilo que fulano de tal ou alguma outra pessoa esteja falando ao contrário daquilo que você pesquisou e viu, você não vai confiar mais naquela pessoa. Por isso, quando Jesus veio à Terra, ele falou: meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então nós temos que ter o conhecimento. Se nós tivermos o conhecimento da verdade, o inimigo não vai nos atrapalhar. Nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Você crê nisso? Você crê que você vai ouvir a voz de Deus? Para a gente poder ouvir a voz de Deus, temos que diminuir as distrações. No meio de barulho, você não consegue ouvir a voz de uma pessoa falando baixo. Nem do outro que está do seu lado. Às vezes a gente consegue ouvir de tanto barulho, distrações. Você começa a prestar atenção em tantas outras coisas, mas não presta atenção aqui. Então o que nós temos que fazer? Começar a diminuir as distrações. Se você fica muito tempo de redes sociais, diminui. O tempo que você está lá, passando o dedo para cima, sem nada, lê um versículo da Bíblia. O tempo que você está na televisão, vendo qualquer outra coisa, notícia que nem sempre é a verdade, ou enchendo a sua memória, a sua casa de novela, de coisas que não vai agradar e nem acrescentar, coloca um hino, louva ao Senhor. Cante o hino da harpa, chame a família para cantar o hino da harpa, faça um culto de adoração a Deus. Ore em conjunto. O inimigo não gosta disso e é por isso que ele coloca distrações. Como que você vai ouvir a voz de Deus com distrações? Se você quer paz para dentro da sua casa, se você quer comunhão para dentro da sua casa, começa a mudar os seus hábitos. A minha neném de 1 ano e 3 meses, ela, quando eu boto o hino, ela levanta a mãozinha para adorar o Senhor. Eu não ensinei, irmão, mas é o exemplo que ela vê em mim e no pai. Ela vê a gente ajoelhado, ela sabe que é oração. Quando a gente fala, vamos agradecer, ela não sabe ainda porque é um neném, mas ela sabe quando nós agradecemos. Não tem noção, mas sabe que nós estamos agradecendo. Isso são hábitos meu e do meu marido, estamos passando. Nós agradecemos quando terminamos de comer, quando terminamos do café da manhã, do almoço, de tudo aquilo que nós comemos, nós agradecemos. Ao levantar, nós agradecemos. Então, isso ela está vindo. Então, ela daqui a pouco faz automaticamente, sem ninguém pedir, pelo exemplo. Mas como vamos ouvir a voz de Deus se nós não tivermos ligados? Imagina você toda manhã, você já levanta, já liga a televisão, já vai fazer tudo que você tem para fazer e esquece de adorar o Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, de todas as coisas que existem. Aí você começa a fazer as coisas, quando você vai ver, você já está no serviço, já está fazendo aquilo, quando você vai ver, já está na hora de buscar uma criança no colégio, ou não, ou você está no seu serviço, horário de almoço, horário daquilo, quando você vê, já é 5 horas da tarde, você tem que voltar para casa, fazer janta, fazer aquilo, fazer não sei o que, quando você vê, já é 9 horas da noite, e você vai deitar. E aí você vai lembrar e vai falar assim, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. É isso? É isso? Como que você vai ouvir?
a voz de Deus assim. Então que nós possamos hoje, em nome de Jesus, começar a mudar os hábitos que nós já estamos acostumados a fazer, diminuindo, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Porque sem ouvir a voz de Deus, irmão, nós não temos direcionamento. Nós não vamos fazer a vontade dele. Tudo aquilo que você for fazer, às vezes não vai dar certo, vai dar errado. Mas quando estamos direcionados pela vontade de Deus, tudo dá certo. Tudo vai bem. Amém? Que você possa ouvir a voz de Deus. Não fique presa às coisas que você esteja, é muita coisa para me fazer. Eu também tenho muita coisa para me fazer. Eu tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, eu tenho a roupa, tenho comida, tenho a casa, tenho o sítio, tem a obra que estamos fazendo. Irmãos, é muita coisa para administrar, mas tem tempo, você tem tempo sim. Tem que ter o tempo. Direciona o seu tempo, faz um quadro, coloca lá os seus deveres da semana, se organiza para que você possa mudar esses hábitos que te levam a não ouvir a voz de Deus, a distrações, para que o inimigo quer isso, para que você se distraia e você não foque na vontade de Deus. Amém? Para que a sua casa possa ser salva por esse Jesus maravilhoso que servimos. Amém? Que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, e que você possa ouvir a voz de Deus. Comece a ler, comece a mudar, eu não consigo orar, Juliana. Comece a orar. Simplesmente. Pede o Espírito Santo. Ele vai iluminando a sua mente e você vai conseguir orar. Comece a orar de joelho. Eu não consigo orar de joelho. Começa a orar em pé. Desliga a televisão, celular e começa a orar em pé. Vai pra lá, vai pra cá. Começa a orar. Que a oração é a chave da vitória, amém? Até o próximo devocional. Tchau, tchau.